Oiê! Eu acabei de gravar um vídeo de puerpério pra vocês e aí eu aproveitei que a Sereninha tá aqui quietinha, dormindo. Falei, quer saber? Vou gravar de amamentação também. Vou contar como foram esses nossos primeiros 40 dias. Vamos lá? Recebo bastante é como eu preparei o seio para amamentação durante a gestação. A verdade é que eu não fiz praticamente nada. Eu não tomei sol, eu não passei bucha, eu não fiz nada do que falam. E na gestação da Lelê eu também não fiz. A única coisa que eu fiz, tanto na da Helena como agora, foi evitar o hidratante no mamilo. Então eu passava no seio, mas assim, ao redor, eu evitava. Só para não deixar macio demais, assim, muito molinho, muito hidratado. Eu achei que isso já era um bom começo. Foi o que eu fiz e deu tudo certo. Pelo menos tá dando. Bom, os primeiros dias é muito difícil, né? A gente fica com uma sensibilidade enorme. Nenhuma das duas experiências chegaram a machucar, mas é uma sensibilidade horrível, assim, né? Na hora que pega, é muito difícil. Você vê estrelas, você vai até a lua e volta, e aí você consegue amamentar. Eu acho que pra mim, os primeiros 15 dias, eu ainda tinha bastante desconforto. E depois disso foi aos poucos passando, e agora já tá bem tranquilo. Bom, o que que eu fiz? Eu usei a pomada Lancinó, muito. Essa pomada de lanolina é muito boa, eu usei bastante ela. Eu usei esse Mamari, isso aqui é muito legal também, eu conheci agora, não conhecia na época da Lelê. Ele é um adesivo, esse redondinho aqui, e isso aqui alivia muito. Daí o que eu fazia? Então eu deixava na geladeira e colocava no seio logo que eu acabava de amamentar. Eu só usei no direito, que foi o meu mais sensível. Então a hora que eu acabava de dar o peito direito, eu colocava isso de lado e nossa, era um alívio assim. E ficava com ele até a próxima mamada, que seria o esquerdo. Porque quando solta leite, no começo a gente solta muito leite, né, fica vazando, ele vai perdendo a cola. Então antes de começar a outra mamada, porque toda vez que estimula o seio, mesmo que é o outro, né, o seio esquerdo, sai também no direito. Então antes da próxima mamada eu tirava, colocava na geladeira. A hora que acabava de amamentar, colocava de novo. É muito confortável, dá pra você reutilizar alguns dias, mas nesse começo que vaza muito leite, vai perdendo a cola mais rápido. Vem dois, comprei na farmácia, vem esses dois adesivos e eu usei um só, porque eu só tava precisando pro direito mesmo. Uma outra coisa que eu não conhecia na gestação da Lelê, que foi maravilhoso agora, foi um laser que minha doula fez. Ela falou pra mim do laser e aí quando eu conversei com ela no início, né, eu falei pra ela que eu tava sentindo bastante o direito e tal, ela falou, não, eu vou passar aí na sua casa e vou fazer. Eu não sei o nome do laser, ela me falou, mas eu não sei, eu vou deixar escrito aqui na descrição, no box de descrição pra vocês. Mas ele foi maravilhoso. São 5 minutos, é muito rápido, acho que não são nem 5, são, sei lá, 3 minutos. Mas ele ajuda muito na cicatrização. Então ela veio 2 dias aqui em casa, fez, daí ela já aproveitou, fez no esquerdo também, né, claro. E eu achei que foi uma super ajuda, assim, fez diferença. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta nesse começo é se o bebê tá fazendo a pega correta, né? Porque às vezes a sensibilidade acontece mesmo pela sucção, mas o machucado não é pra acontecer se a pega estiver correta. Então é muito importante a gente se atentar a pequenas coisas e não, assim, se incomodar de ficar tirando e colocando até que o bebê acerte a pega. Aliás, por falar em tirar e colocar, o tirar também, pouca gente fala, mas se você quiser desacoplar o bebê do peito enquanto ele tá, assim, né, tá na sucção, tem o jeito certo, porque senão ele leva seu peito embora, praticamente. Você pode, assim, ó, você enfia o dedinho na boca da criança delicadamente e isso já tira meio que o vácuo, assim. Então aí você consegue tirar o bebê sem machucar o seio, porque se ele tiver agarrado e você fizer assim pra tirar a criança, nossa, machuca feio mesmo. Então sempre usa o dedinho assim, delicadamente enfia na bochechinha, que eles soltam e é um jeito bem simples, assim, bem seguro de que não vai machucar, não vai acontecer nada. No começo, eu tava com muito leite, muito leite. E aí era muito difícil pra Serena começar a mamar com essa quantidade de leite, porque ela engasgava, ela ficava meio desesperada, não tinha o tempo dela de respirar, o leite continuava saindo.
Então eu comecei a fazer um pouquinho de ordenha manual, só de alívio, assim, pra tirar um pouquinho, até pra formar o bico. Quando o peito tá muito cheio, parece que o bico nem forma, ele fica duro, assim, o mamilo. E aí eu tirava só um pouquinho pra ela começar a mamar. Lá na maternidade, eles usam esse copinho. E teve um dia, quando eu tava ainda com colostro, que eu usei o copinho pra dar pra Serena. Ela mamou no copinho. Foi bem legal, porque eu aprendi como é que é dar no copinho. E vou usar quando for numa emergência aqui em casa que eu precisar usar os leites que eu tenho congelado. Porque a mamadeira nesse início, eu acho que atrapalha bastante. Eu usei mamadeira com a Helena e num certo momento, um pouco depois, ela passou a recusar o meu peito. Porque a mamadeira é muito mais fácil, sai com muito menos esforço. Então eu acho que o que a gente puder evitar a mamadeira, assim, maravilhoso. Dê no copinho. Mesmo que precise de complemento, eu aconselho a dar no copinho e eu não pretendo que a Serena conheça a mamadeira por um bom tempo. Bom, eu sei que eu usei esse copinho lá na maternidade e aí no dia de ir embora eu falei pra enfermeira, ai, você não me deixa levar pra casa? E ela deixa, pode pegar tal. E aí eu usei esse copinho sempre nas minhas ordenhas manuais. Eu ficava segurando, ia massageando e fazendo a ordenha. E aí tudo que eu conseguia nesse copinho, eu fui guardando nos saquinhos próprios mesmo pra congelar leite. Eu fui juntando só nessas ordenhas de alívio, assim, 40 ml aqui, 30 ali, eu tô com bastante leite. Aí o que eu fiz, que eu vou falar pra vocês não fazerem. No começo, na primeira semana, eu falei, ai que saco ficar ordenhando com manual, né, cansa, vai dando dor no braço de você ficar fazendo força da massagem e tal. Falei, ah, quer saber, eu vou usar a bombinha. Peguei uma bombinha elétrica minha, que eu tenho aqui em casa. Foi aí que começou a grande sensibilidade do seio direito. Ele já tava meio que sensível, mas a bomba detonou, assim, foi muito forte pro começo. Eu não usei na potência máxima, eu tentei regular, mas eu não devia ter usado aquilo. Eu abusei de usar a bombinha na primeira semana da amamentação. E aí eu achei que eu fiz a maior besteira e não usei mais. Abandonei a elétrica e deixei ela guardada. Acho que é para um momento mais pra frente, quando o seio já tá muito bem acostumado. Mas agora, eu fiquei meio traumatizada, então eu fiquei umas 3 semanas só na manual. E aí agora eu peguei essa bombinha, que eu também tinha aqui em casa, que é da Avent, manual. E aí nela eu consigo controlar, por exemplo, quando eu começo eu não vou até o final fazendo, eu fico assim, ó, só estimulando. E tem dado muito certo. Então agora eu esterilizo tudo e tiro aqui. Mas meu leite já deu uma bela estabilizada. Eu só tiro na madrugada, assim, quando ela fica um intervalo maior sem mamar, e aí o peito enche muito, aí eu uso bombinha. Senão eu nem tá precisando mais, já regulou. Aliás, falando em intervalos e coisas desse tipo, eu vou contar como foi um pouquinho aqui. A Serena nasceu pequenininha e perdeu acima do que era esperado dentro da maternidade. Então, as pessoas me pediram, né, as enfermeiras e pediatra me pediram, olha, você precisa amamentá-la a cada 2 horas. Porque o que acontecia? Ela dormia demais. Então não existia livre demanda. Se eu fosse deixar livre demanda pra ela, a gente ia fazer 5 horas de intervalo no início. Não dava. Ela precisava ganhar peso. Então me instruíram, acorde a cada 2 horas de dia e 3 horas na madrugada. Os primeiros, sei lá, 15 dias foi muito pautado e guiado no relógio. Ela não acordava. Eu ficava o tempo todo acordando ela e pondo pra mamar. E mesmo no meu peito, até os primeiros 10 dias ela dormia demais. Ela mamava muito pouco e dormia no peito. Eu precisava ficar estimulando a mamada toda. Então eu ficava assim, ó, girando o bracinho, pegava aqui na costela, que eles acabam acordando um pouquinho assim, não dói, mas é um pouquinho desconfortável, então a criança não dorme. Ou ficava estimulando aqui também, assim, embaixo do queixinho dela. Bom, passado esse período, eu fui na pediatra, ela ganhou super peso, né? Na primeira semana que eu fui, ela tava ganhando 50 gramas por dia, o que é, assim, excepcional. O ideal para um bebê dessa idade é 25 a 35 gramas. Então ganhar 50 foi, assim, maravilhoso. E aí a pediatra falou, olha, como agora ela passou a ficar um pouquinho mais acordada, né, não tá tendo que estimular bastante na mamada, ela tá dando conta e tá ganhando peso bem, vamos passar para 3 em 3 horas de dia e à noite você continua nessas 3 em 3 também. Então, continuamos assim.
Quando ela ficou mais ou menos com uns 21 dias, depois da terceira semana, ela tava muito difícil acordá-la na madrugada. Eu acordava e ela não mamava, efetivamente, assim, ela tava mamando muito pouco. Então eu conversei com a pediatra, ela falou, ó, do jeito que ela tá, se ela tá ganhando peso tão bem assim, vamos fazer no tempo dela. E aí eu passei a madrugada a deixar períodos um pouquinho mais longos, que ela faz, né? Então 4 horas, 5 horas, depende aí do dia e da vontade dela. Então a madrugada agora a gente tá bem livre demanda, e de dia, tem dias que ela vai meio que por horário e tem dias que ela solicita antes. Quando ela solicita antes, eu tô dando. Porque tá muito calor, né? O tempo tá muito seco, então também tem muito do bebê ter sede. É a hidratação dela, né? Então às vezes ela nem tá com grande fome, mas ela precisa se hidratar e aí não é legal a gente ficar tão pautado no relógio. Segundo a pediatra, ela falou que até o terceiro mês, mais ou menos, vai estabilizar, porque por hora a gente não tem rotina nenhuma, eu não consigo ter nenhuma previsibilidade de horário, assim, eu não consigo muito sair e fazer minhas coisas e pensar, não, tal hora ela vai mamar. Às vezes ela quer antes, às vezes eu que tenho que acordá-la por conta de horário, então a gente ainda tá bem instável, assim, sem muita rotina por hora. Eu tenho usado um aplicativo para monitorar as mamadas, mas para ter um controle, assim, para ter uma noção, um parâmetro de quanto ela tá mamando. Ele chama Rastreador do Bebê, mas também no box de descrição eu vou deixar o nominho dele, tá? Ele tem uma série de coisas, vacina, peso, ele é um aplicativo super completo, mas eu sinceramente não usei nada. Eu só tô usando pra mamada e até pra saber lado direito e lado esquerdo, assim, pra não me confundir. Porque normalmente a gente sabe, mas tem hora que a gente faz no automático e não lembra depois. Por falar em lado, muita gente dá os 2 peitos, outras dão um peito só, um lado só. Eu tenho dado um só, esgoto um lado e na próxima mamada eu vou pro outro. Uma vez ou outra, quando eu sinto que ela tá querendo, que não satisfez um peito só, eu dou o outro lado. Mas, assim, 90% das vezes um peito satisfaz e a gente tá levando dessa forma. Agora meu leite já estabilizou bastante, assim, foi muito bom esse primeiro mês, mas agora já tá bem mais tranquilo, assim, eu não preciso fazer ordenha, eu não tenho muito mais excesso. Eu ainda uso o absorvente de seio, porque em alguns momentos parece que o leite desce, assim, mas já tá muito mais tranquilo. Aliás, falando em fluxo de leite, uma informação muito legal que eu tive nessa amamentação que eu não tive na da Helena foi esses picos que acontecem. A minha pediatra falou o seguinte, olha Marina, no primeiro seu leite desce, aí você tem uma quantidade enorme. Ela falou, do 7º ao 14º dia, seu leite vai aumentar ainda mais, você vai sentir que, nossa, parece que vai explodir de tanto leite, e realmente aconteceu. E aí ela falou assim, a partir da terceira semana do bebê, né, depois desses 14 dias, um pouquinho mais, você vai sentir o contrário. Você vai sentir que a Serena vai querer ficar pendurada no seu peito, vai querer mamar toda hora, e parece que ela fica brigando, assim, que o leite não está sendo suficiente. Ela falou, é perfeitamente normal, o leite realmente reduz, e aí o bebê precisa estimular para regular a demanda, né, a oferta e a demanda dele. E eu achei muito importante essa informação. Primeiro porque eu não me desesperei, eu já sabia que ela ia vir pro meu peito, ia requisitar, ia requisitar, ia requisitar. A gente às vezes quando vê o bebê assim e vê o bebê brigando com o peito, pensa, nossa, meu leite acabou, secou, vou dar complemento. Então não é hora, não precisa dar complemento. Deixa o bebê estimular, que quanto mais ele estimular, mais vai produzir leite. Foi uma informação muito rica saber previamente que isso ia acontecer. Claro que eu sabia que quanto mais ela estimulasse, mais leite viria, mas eu poderia ter me desesperado. No final do primeiro mês com a Lelê, eu já comecei a tomar remédio para aumentar a minha prolactina e estimular a produção de leite. Então provavelmente eu não precisava ter tomado na Helena se eu tivesse deixado ela grudada no meu peito, mas eu não deixei. E outra coisa, a Serena já chupa chupeta. Não quero criar polêmica, tá? Assim, eu sei que tem gente que odeia, que abomina. Eu sei que ela pode atrapalhar na amamentação, mas não é nada comprovado. Existem estudos que dizem que sim, existem outros que até são favoráveis, porque a chupeta, por exemplo, na hora de dormir, pode prevenir, ajudar a não acontecer uma morte súbita. Então assim, eu não vou entrar no tema chupeta, mas a Serena está com chupeta. E aí o que eu fiz? Na terceira semana, quando eu sabia que ela ia querer
ela ia querer esse desejo de sucção, ela ia vir pro meu peito mais, eu deixei a chupeta de lado, porque eu sabia que eu precisava dela estimulando o meu peito. Se ela tivesse ficado com a chupeta, talvez ela ia ter satisfeito a necessidade dela de sucção, não teria estimulado meu peito direito e aí, de fato, meu leite ia diminuir, verdadeiramente. Então, ter essa informação fez muita diferença pra mim, muita mesmo. Eu encostei a chupeta, não usei praticamente na terceira semana e deixei ela pendurada mesmo e pensava, vai passar, ela precisa fazer isso agora, eu preciso que ela faça isso agora. Então, assim, foi uma informação muito libertadora pra mim, de ter domínio da situação, porque eu já estava sabendo antes. Isso ficou por uma semana. Depois disso, acalmou, ela não tá requisitando desesperadamente. Muitas vezes eu tenho, de novo, acordado ela com 3 horas para mamar, porque ela tá, assim, muito mais tranquila. E pra mim foi importante ter sabido disso. Outro pico desse acontece no terceiro mês. Então é importante a gente ficar atenta e saber dessas coisas pra no terceiro mês, de novo, abandona a chupeta, gruda na mamãe e vamos lá, que juntas a gente vai enfrentar. Eu fiz um vídeo de relato de amamentação da Lelê, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas resumindo, não foi uma história de super sucesso, eu não tenho nenhuma culpa, nada, mas não foi uma história de super sucesso e eu queria uma história diferente com a Serena. Então eu tô me informando e tô fazendo coisas bem diferentes do que eu fiz com a Lelê. Por exemplo, a mamadeira. Não quero nem que ela conheça a mamadeira, porque eu acho que foi uma bela coisa que me atrapalhou. Eu precisei entrar com leite a mais, que na época eu tinha leite meu, mas eu não tinha conhecimento e eu dei na mamadeira. E aí fez com que ela desinteressasse do peito. Então eu acho que cada vez mais, cada informação que a gente tem, cada detalhezinho que a gente fica sabendo, é bagagem que a gente carrega pra decidir, pra fazer as nossas escolhas e ter a oportunidade de agir diferente. Eu tô procurando fazer isso. Agora, a amamentação tá muito tranquila pra mim, assim, em termos de dor e tudo mais, eu já não sinto mais nada, tá muito tranquila. O nosso desafio agora é que a Serena volta muito leite. E a pediatra falou, olha, ela tá mamando demais, ela tá meio esganada, ela não tá sabendo a hora dela de parar. Então nesse momento eu tô observando muito e tentando intervir para que ela mame a quantidade certa, para que ela consiga perceber quando o tanquinho dela tá cheio e parar. Ainda tem mamadas que eu vou muito bem, desde que eu comecei essa observação já diminuiu bastante, mas tem outras que eu acho que ela tá querendo mais, e quando eu vejo começa a voltar. Os bebês, eles têm um refluxo fisiológico mesmo, né? Assim, o retorno deles ainda não é muito fechado, o esfíncter, então volta mesmo. Ela não apresenta nenhum desconforto, ela consegue dormir bem, ela não tem nenhuma irritabilidade, então não é caso para ser medicado. É só realmente dar uma controladinha e esperar o tempo passar, que vai amadurecer, né? E vai parar de ter esse retorno tão grande. Bom, tem gente acordando aqui justamente para mamar, então eu vou encerrar o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, tchau!